Bom, muito boa tarde a todos os presentes. Eu sou o Major Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme da Silva Magarão, sou o diretor de administração do pessoal. Falar nesse horário aqui é complicado, né, porque o auditório vai se esvaziando, mas eu espero que o tema acabe sendo atrativo para todos que estão permanecendo até esse momento. Primeiramente, agradecer ao diretor Raul Marinho e à ABAG pelo convite para poder estar aqui em nome da Força Aérea Brasileira, falando desse projeto, que é o Banco de Talentos do Comando da Aeronáutica. Meu objetivo aqui é apresentar o programa Banco de Talentos para potenciais parceiros desse projeto, e nós vamos seguir esse roteiro aqui bastante simples. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Banco de Talentos em si, quais são os objetivos a serem alcançados, as regras de ingresso, e aí, obviamente, que a questão das regras ela é mais afeta ao público interno do Comando da Aeronáutica, mas se algum dos senhores e senhoras que estão assistindo tiverem interesse em ser parceiros, é importante conhecer também como se dá esse ingresso dos voluntários no Banco de Talentos. Falar um pouquinho sobre a atualização cadastral e contato dos nossos militares. Os voluntários cadastrados, a quantidade que nós temos hoje, mas eu vou apenas citar o número, porque a apresentação aqui ela ficou um pouquinho mais curta, e falar um pouquinho de como as entidades interessadas, os potenciais parceiros, podem se cadastrar conosco para firmar essa parceria e participar do Banco de Talentos. Bom, antes de avançarmos, é importante fazer um nivelamento de conhecimento em relação a como os recursos humanos do Comando da Aeronáutica são formados na Força. Nós temos duas vertentes de militares dentro do Comando da Aeronáutica, o militar de carreira e o militar temporário. O militar de carreira, ele pode ingressar no Comando da Aeronáutica por meio das escolas de formação. Escola de Especialistas de Aeronáutica, sediada aqui em Guaratinguetá, ela forma os nossos sargentos. A Academia da Força Aérea, sediada em Pirassununga, ela forma os nossos oficiais aviadores, intendentes de infantaria. E o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, sediado em Lagoa Santa, Minas Gerais. Lá nós formamos os nossos médicos, dentistas, farmacêuticos, engenheiros, capelães, quadro de apoio e por aí vai. Nós também temos a formação dos engenheiros no ITA. Essas são as possibilidades de formação para militares de carreira, que são militares que vão permanecer conosco por 35 anos, aproximadamente. Existe também a possibilidade do militar ser um militar temporário. O militar temporário, ele pode ser o soldado que se alista conosco, por meio do alistamento militar obrigatório, e ele pode ficar até 8 anos conosco, mas nós também temos a figura do cabo temporário, do sargento temporário e do oficial temporário, que também permanecem conosco por 8 anos. Essa permanência por 8 anos, ela se dá por força de lei. Não é porque o Comando da Aeronáutica não quer mais permanecer com aquela pessoa. Na verdade, é porque nós somos obrigados a abrir mão desses talentos. Por isso que eu considero que esse projeto é um ganha-ganha. É um ganha-ganha também para a empresa parceira, porque ela está recebendo um talento qualificado, experimentado, e com a nossa corroboração de desempenho por parte do Comando da Aeronáutica. E é um ganha também para o Comando da Aeronáutica, porque faz parte da nossa responsabilidade social fazer essa reintegração dos nossos ex-militares na sociedade. Bom, agora que a gente já sabe um pouquinho mais do que é a carreira do militar dentro do Comando da Aeronáutica, o Banco de Talentos, ela é uma plataforma destinada a reunir informações sobre os militares voluntários. Importante pontuar, todo mundo que faz parte do cadastro do Banco de Talentos são voluntários. E o projeto centraliza os dados, ou seja, informações cadastrais básicas, como nome, endereço, telefone e a trajetória profissional dos nossos militares, a formação, as atividades, os projetos e habilidades que eles possuem. É mais ou menos como se fosse o que a gente encontra no LinkedIn de uma pessoa, só que dentro do nosso banco de dados do Comando da Aeronáutica. Atribuições deste banco de talentos: facilitar a identificação e recrutamento de profissionais qualificados, que são esses militares que estão trabalhando conosco no Comando da Aeronáutica; avaliar competências e aptidões para oportunidades dentro da estrutura organizacional. Aí a gente está falando principalmente para a atuação do militar dentro do próprio Comando da Aeronáutica, num processo que nós chamamos tarefa por tempo certo. E mapear habilidades e experiências para alocar os militares em funções que maximizem o seu potencial. Avançando um pouco mais,
Importante pontuar, senhores e senhoras, que o militar que ingressa no comando da aeronáutica, seja ele militar de carreira, seja ele militar temporário, e hoje a gente está com mais ou menos meio a meio. Hoje nós temos 51% de militares temporários e 49% de militares de carreira dentro do nosso efetivo. Essa proporção não tem variado muito ao longo do tempo. Fica ali de 52 a 50 a 50, por aí. Todos eles passam por um processo parecido com esse aqui. Esse aqui é o processo para a incorporação de um militar temporário no comando da aeronáutica. O militar temporário, ele vai participar de um aviso de convocação, ele vai participar de um aviso de convocação, que é um processo simplificado, onde a gente divulga o edital. A partir daí, são abertas as inscrições, não é um concurso, tá? O militar que entra como cabo, sargento ou oficial temporário, ele não participa de um concurso de avaliação, por exemplo, de conhecimentos. O que acontece? Na verdade, depois que ele se inscreve, ele participa de várias fases, que vem aqui a seguir. A entrega de documentos, depois é feita uma validação documental, se aqueles documentos que foram entregues são de fato os documentos válidos. Posteriormente, uma avaliação curricular, ou seja, nós vamos escolher daqueles militares que estão se inscrevendo, por meio de uma pontuação, aqueles militares que são mais qualificados com base em seus currículos. Posteriormente a tudo isso, é feita uma concentração inicial, onde aqueles candidatos que possuem esses requisitos e ficaram melhores colocados, são chamados para as fases posteriores. Quais sejam? Inspeção de saúde, teste de condicionamento físico, e a partir daí a gente faz a concentração final e a incorporação para o início do estágio. Ou seja, esses militares temporários que ingressaram, passaram por um processo seletivo bastante rígido, para poder ingressar no comando da aeronáutica. A partir daí, quando inicia o estágio de formação, nós estamos falando de um tempo de 2 meses de formação. Essas formações, elas ocorrem por meio de áreas geográficas de atuação, e nós temos em cada área geográfica de atuação uma sede que é chamada de Serviço de Recrutamento e Preparo, que são os nossos CEREPs. Nós temos os CEREPs em Manaus, Belém, né? Recife, dizer obrigado Rio de Janeiro, Canoas, só para confirmar, São Paulo e Brasília. Seguir com o conteúdo são 7 CEREPs mesmo? Cada CEREP está localizado na sede de um comando aéreo regional. Então, aqui em São Paulo, nós temos um CEREP sediado juntamente, próximo, inclusive, na localização física, do 4º Comando Aéreo Regional. Infelizmente, estou com alguns problemas. Essa formação, então, é feita pelos CEREPs por 2 meses. É uma formação muito rígida, com treinamento de ordem unida, condicionamento físico, emprego de armamento, regulamentos militares, porque essa parte a gente não abre mão, e a partir daí o militar está disponível para ser distribuído para as diversas organizações militares que fazem parte de uma guarnição aeronáutica. Nós temos 27 guarnições aeronáuticas espalhadas pelo Brasil. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, existe a guarnição de aeronáutica de São Paulo. Pois bem, importante pontuar que a formação dos nossos militares, ela leva muito em consideração as questões dos valores éticos, principalmente. E essa formação de valores, ela não se dá apenas naquele período de 2 meses de formação mais intensa. Após o momento que o militar é entregue para as organizações militares, que ele, a partir daí, vai cumprir os seus mais 7 anos e 10 meses, né, aproximadamente, de serviço, ele continua tendo uma formação de valores, como, por exemplo, esta que eu estou mostrando aqui para os senhores. Aqui nós temos o nosso programa de fortalecimento de valores. É um programa coordenado pelo Estado-Maior do Comando da Aeronáutica, por meio do qual, mensalmente, todas as organizações militares devem trabalhar valores afetos ao militarismo e ao comando da aeronáutica. Então, só para ter um exemplo aí do que a gente trabalhou no primeiro semestre desse ano. No mês de março, nós trabalhamos o valor organizacional profissionalismo. E dentro desse valor organizacional, trabalhamos também valores complementares, como amor à profissão, aprimoramento técnico profissional, inovação, vitalidade e preparo físico. E trabalhamos também o culto a personalidades importantes para a Força Aérea Brasileira. No mês de março, por exemplo,
o Marechal do Ar, Casimiro Montenegro Filho, e o Tenente Brigadeiro do Ar, Nelson Freire Laverné Vanderlei. No mês de junho, para finalizar aqui o semestre, nós trabalhamos o valor organizacional comprometimento e os valores complementares fé na missão, motivação, responsabilidade, dedicação, e as personalidades foram Alberto Santos Dumont e Augusto Severo. Para esse programa de fortalecimento de valores, é usual que nós convidemos palestrantes externos, para que nós não fiquemos apenas com a visão que o próprio Comando da Aeronáutica tem acerca de cada valor desse aqui. Então, a gente convida palestrantes de empresas externas, palestrantes que já foram do Comando da Aeronáutica, que estão trabalhando fora, enfim, inclusive personalidades não necessariamente linkadas com a vida militar, justamente para a gente ter outras visões acerca desses valores. Então, a gente não deixa, durante esses 8 anos que o militar fica conosco, em momento algum, de trabalhar valores, por exemplo, ligados à questão da ética e da conduta. Isso nos dá uma segurança que esses militares, quando retornam para o meio civil, eles estarão melhores condicionados em relação à questão da valorização desses valores organizacionais. Outro aspecto importante a ser comentado acerca do Banco de Talentos é relacionado com os nossos soldados. O soldado, ele é um ponto muito específico do nosso projeto. Por quê? O soldado, ele ingressa para as Forças Armadas, ele se alista no ano em que ele completa 18 anos. E a partir daí ele ingressa para as Forças Armadas. Eles, como qualquer militar temporário, só podem permanecer por 8 anos no Comando da Aeronáutica por força de lei. Esse soldado, na maioria das vezes, esse emprego no Comando da Aeronáutica é o primeiro emprego que ele tem na vida. Perfeito. Quando ele ingressa no Comando da Aeronáutica por meio do serviço militar inicial, é o ano obrigatório, ele permanece conosco por 1 ano. Nesse 1 ano, ele vai estar trabalhando principalmente com a parte de segurança e defesa. Quando ele termina este 1 ano aqui, esse primeiro ano, ele passa por um processo chamado de engajamento. Por meio desse processo de engajamento, ele fica por mais 2 anos conosco. E aqui eu estou falando pela Força Aérea Brasileira, tá, senhores? A Marinha e o Exército têm um processo diferente do nosso. Nesse tempo aqui que eles ficam por 2 anos conosco, é o momento que nós estamos com um projeto para mapear competências e interesses, de maneira que a gente possa alocar esse soldado em setores que tenham afinidade com essas competências e esses interesses. E também, neste momento, vamos investir em capacitações para esses militares. Eles vão permanecer conosco, em princípio, 2 anos, vão ter a oportunidade de colocar em prática essas capacitações. Isso vai agregar valor para nós, do Comando da Aeronáutica, mas principalmente para eles mesmos. Ao término desse 3º ano, ele passa por mais um processo chamado reengajamento. E aí ele permanece por mais 1 ano, completando 4 anos conosco. Nesse período todo que ele está conosco por 4 anos, ele está sendo classificado como soldado de 2ª classe. Pois bem, ao término desses 4 anos, há mais um processo, nesse caso, é uma seleção interna do Comando da Aeronáutica, é um processo seletivo em que ele faz um concurso interno para a promoção a soldado de 1ª classe. O SESG é a sigla de Curso de Especialização de Soldados. Aqui, para esse processo, em que ele fica o 5º e o 6º ano, como soldado de 1ª classe, dos 6.000 que ingressam aqui no serviço militar inicial, são 6.000 que ingressam por ano no Comando da Aeronáutica. 2.000 chegam a essa graduação de soldado de 1ª classe. E eles vão ficar conosco por mais 2 anos. Aí esse investimento que foi feito aqui no 2º ano, dando a eles mais qualificação, vai dar ainda mais retorno para o Comando da Aeronáutica e também para eles em termos de experiência profissional. Por fim, eles vão fazer parte de mais um processo seletivo, que é o curso de formação de cabos. Aqui nós temos 1.000 vagas e eles ficam conosco por mais 2 anos. Então esse é o ciclo de vida, é a progressão profissional que o soldado que ingressa conosco por meio do serviço militar inicial pode ter dentro do Comando da Aeronáutica. E aí, no final, ele ingressa no mercado de trabalho por meio do Banco de Talentos, e esse é o nosso principal objetivo.
Quando nós falamos dos soldados, como eles vêm de origem mais humilde, e o comando da aeronáutica, na maioria das vezes, é o primeiro emprego que eles têm, para nós, é motivo de responsabilidade social facilitar essa inclusão, essa inserção deles no mercado de trabalho. Por exemplo, eu sou sediado no Rio de Janeiro. Nós, lá no Rio de Janeiro, temos um problema muito grande relacionado com a possível não absorção dessa mão de obra. Porque o crime organizado pode cooptar esses ex-militares para que eles trabalhem em prol do crime organizado. Então, nós temos uma preocupação muito grande em fazer com que esses soldados possam, de fato, encontrar uma vaga no mercado de trabalho por meio do banco de talentos, evitando essa consequência danosa que eu acabei de falar por parte do crime organizado. Pois bem, avançando, aqui eu vou falar das condições de ingresso. Como eu disse antes, é mais afeto ao público interno, porque são as regras para ingresso. Mas é importante para os possíveis parceiros entenderem a importância disso aqui, em termos até do nosso critério para divulgação dos possíveis candidatos a cargos que sejam pleiteados pelas empresas parceiras. Então, vejamos. Os militares temporários, eles devem fazer as suas inscrições enquanto ainda estão na ativa, porque a inscrição é feita por meio do portal do militar, uma ferramenta do Comando da Aeronáutica, onde lá está disponível o link para que o militar possa fazer a sua inscrição. Eles já estão sendo orientados por meio de diversas palestras para que façam isso ainda na ativa. É possível ele fazer a inscrição depois que ele vai para a reserva? É. Só que ele vai ter que fazer a inscrição por meio de um e-mail de contato da nossa equipe de banco de talentos, e esse processo será mais demorado e mais complexo. Por meio do portal do militar é muito mais simples. Os militares temporários devem ter sido licenciados por término do tempo de serviço ou limite de idade. Além do limite de 8 anos, quando o militar completa, militar temporário, 45 anos e 12 meses, ele também já não pode continuar como militar temporário. Também está no limite da lei. Então, ao completar 46 anos, o militar também tem que se desvincular do Comando da Aeronáutica. E ele só vai estar elegível para o banco de talentos de fato, ou seja, para ser ofertado para uma empresa parceira, quando ele não tiver mais vínculo com o Comando da Aeronáutica. A inclusão dos militares temporários no banco de talentos ocorrerá na data do desligamento. Então, ele se inscreve na ativa e, na data de desligamento, ele passa a estar elegível para as empresas parceiras. As praças, que são os nossos sargentos, cabos e soldados, as praças devem estar, no mínimo, no bom comportamento, conforme o nosso regulamento disciplinar. Esse ponto aqui é muito importante, porque nós prezamos muito pela credibilidade desse projeto. Então, nós estamos chancelando aquela relação de ex-militares que está sendo fornecida para as empresas parceiras. Então, é muito importante que eles estejam no bom comportamento, ou seja, enquanto estiveram conosco no Comando da Aeronáutica, eles, de fato, se comportaram de maneira adequada, conforme previsto nos nossos regulamentos, e a gente tem a expectativa, obviamente, que eles possam desempenhar bem suas funções quando trabalhando no meio civil. A permanência dos militares da reserva não remunerada, que são os nossos temporários no banco de talentos, será de 1 ano, podendo ser renovada por mais 1 ano, mediante manifestação de interesse. Por que isso, senhores? O militar ele fica conosco por até 8 anos no máximo, conforme eu já expliquei. Quando ele se desliga, nós perdemos a capacidade de acompanhar o dia a dia dessa pessoa. Nós estamos dando esta garantia, digamos assim, de 2 anos para oferecer a nossa chancela, mas a partir daí não, porque nós não temos como se certificar de que tipo de atividade esse ex-militar está participando. Então, é uma maneira também de garantir a credibilidade do nosso projeto, assim como o item anterior. Aí, falando dos militares de carreira, o cenário é diferente. O militar de carreira, mesmo quando ele vai para a reserva, ele não perde o vínculo com o Comando da Aeronáutica. O militar de carreira, quando vai para a reserva remunerado, obviamente, né, ele não perde o vínculo com o Comando da Aeronáutica, e nós temos condições de manter um acompanhamento da vida daquele militar. Então, no caso do militar de carreira, ele deve estar na reserva remunerada, ou seja, ele já tem que ter deixado o serviço ativo,
E ele pode, inclusive, estar reformado, porque a reforma, ela pode se dar por idade. E a reforma por idade não impede a pessoa de continuar exercendo atividade laboral. No caso do militar de carreira, não há limite de tempo para ele permanecer no banco de talentos. Os militares interessados em participar do programa devem manifestar a intenção de inclusão no banco por meio do portal do militar, como eu havia comentado antes. O detalhe interessante, a gente tem incentivado muito isso para os nossos militares, para que eles mantenham o seu currículo atualizado sempre. É responsabilidade do próprio militar atualizar qualquer qualificação, qualquer capacitação que ele faça por meio do Comando da Aeronáutica ou fora. A gente tem um sistema interno de gestão de pessoas chamado SIGPES. Por meio desse SIGPES, o militar entra com seu login e senha e faz a atualização do seu cadastro. É essa informação que posteriormente vai ser passada para as empresas parceiras, então é muito importante que ela esteja devidamente atualizada. Bom, esses slides que eu vou mostrar a partir de agora, geralmente são slides que chamam muito a atenção dos potenciais parceiros, porque, na maioria das vezes, os potenciais parceiros não têm ideia da quantidade de especialidades, de profissões que nós temos dentro do Comando da Aeronáutica para manter a estrutura do Comando da Aeronáutica funcionando. Só para que os senhores tenham uma ideia, no nível superior, e aqui não tem todas as especialidades, citando apenas algumas, na área de saúde, nós temos enfermagem, psicologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, fisioterapia, fonoterapia, e por assim vai. Ciências humanas, diversas áreas de atuação, ciências exatas, outras várias áreas, e outras especialidades variadas. Nós temos, por exemplo, oficiais, que aqui a gente está falando do nível superior, que trabalham com publicidade e propaganda, na área de subsistência, na área de controle de tráfego aéreo, trabalhando com serviço de manutenção, zootecnia, bombeiro da aeronáutica, só para citar alguns exemplos. No nível técnico, que são os nossos sargentos, citando também alguns exemplos, na área de ciências humanas, administração, logística, informações aeronáuticas, produção de áudio e vídeo, processos fotográficos, fotointeligência, segurança e emergência, nós temos vários profissionais nessas áreas de guarda e segurança, motorista bombeiro, bombeiro da aeronáutica, enfim. Como aqui é uma feira relacionada com a aviação geral, algumas especialidades têm muita afinidade com o público envolvido aqui com a feira, outras nem tanto. Mas só para que todos tenham uma noção da capilaridade que nós temos dentro do Comando da Aeronáutica em termos de especialidades e áreas profissionais. No nível básico, que são os nossos cabos, até na área de construção civil, nós temos diversos profissionais. Está difícil captar no mercado, mas nós temos diversos profissionais nessa área. Aqui, por exemplo, manutenção e mecânica. Temos também, obviamente, na área de construção civil, mas temos na parte de aeronaves e por aí vai. Equipamentos de voo, logística de manutenção, almoxarifado, suprimento técnico, diversas áreas que têm afinidade com a aviação geral e por aí vai. Bom, e como é que eu, empresa interessada em me tornar parceira do Comando da Aeronáutica, faço para entrar no nosso banco de talentos? Nós temos um edital, o edital ele está divulgado por meio da página da Diretoria de Administração do Pessoal, tá? É uma página de internet, o endereço está aqui. E ingressando nessa página da DIRAP, no canto esquerdo aqui da página, nós temos um link do Banco de Talentos e a aba Empresas Interessadas. Clicando nessa aba, irá abrir diversas possibilidades para baixar os arquivos necessários para que nós façamos esse processo. Desde o edital, com seus anexos, e diversas minutas e templates para que as empresas possam confeccionar os documentos que são necessários
para serem enviados para a nossa equipe do Banco de Talentos. E esses são os aqui são as maneiras para enviar a documentação. Então, o item 7 do edital consta aqui as maneiras para nós enviarmos por meio de protocolo, em envelope fechado, pessoalmente na sede da DIRAP. A DIRAP está sediada na Ponta do Galeão, lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Esse método é o menos utilizado, obviamente, porque hoje nós temos diversas outras maneiras, inclusive a possibilidade de que seja feito tudo por e-mail. Mas podemos fazer por protocolo, pessoalmente, via postal. Aqui a gente recomenda que seja SEDEX ou carta registrada, mas o meio mais utilizado tem sido diretamente o e-mail bancodetalentos.dirap@fab.mil.br. Nós já temos hoje 6 empresas parceiras. A primeira parceira foi a Azul Linhas Aéreas, mas hoje nós já temos parceiros no Pará, no Amazonas, em Santa Catarina. Estamos em fase final para fecharmos parcerias no Rio Grande do Sul e em Brasília, Distrito Federal. E são esses os documentos que têm que ser enviados. Comprovantes relativos à habilitação jurídica, econômica e financeira, fiscal, social e trabalhista, está dentro do anexo, de fácil entendimento. Declaração em cumprimento ao disposto, aqui é a nossa Constituição Federal, está dentro do edital número 3, o anexo número 3 do edital também. Justificativa acerca da identidade e da reciprocidade de interesse público na realização em mútua cooperação da parceria proposta, é o anexo 1 do edital. Declaração de que está ciente de que não haverá acesso irrestrito ao banco de talentos e que os currículos dos candidatos serão fornecidos de acordo com os perfis solicitados. Isso aqui a gente colocou porque o banco de talentos é uma base de dados que nós temos interna ao Comando da Aeronáutica. Não será franqueado o acesso a essa base de dados. O que será feito é a empresa parceira identificar para a gente qual é o perfil de profissional que ela precisa. Por exemplo, eu quero contratar profissionais da área jurídica. Nós vamos, dentro da nossa base de dados, identificar profissionais que estejam de acordo com aquele perfil e vamos enviar para a empresa parceira um relatório contendo os dados daquelas pessoas. O processo seletivo, propriamente dito, ele vai ser feito pela própria empresa parceira, sem qualquer influência do Comando da Aeronáutica. Isso é bom que seja pontuado. Também tem que ser enviada uma declaração no sentido de que as oportunidades de emprego e reinserção no mercado de trabalho para os militares da reserva e reformados da aeronáutica serão direcionadas ao preenchimento de vagas para compor exclusivamente quadro funcional próprio. Ou seja, nós estamos visando atender exclusivamente as empresas parceiras, para não ter nenhum tipo de terceirização ou sublocação, vamos dizer assim, desse processo. Nós temos muita preocupação com a credibilidade do projeto, com a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim. Declaração de que está ciente e concorda com as disposições previstas nesse edital e seus anexos e que se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. Declaração de compromisso e responsabilidade com o tratamento de dados, a segurança e o sigilo das informações. Um aspecto interessante é que, se a empresa tiver registro cadastral no SICAF válido, em dia, aí aquela habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, que foi o primeiro item que eu mostrei, fica dispensado. Bom, entregues essas documentações, a nossa equipe do Banco de Talentos, ela vai dispor de 5 dias úteis para fazer toda a análise da documentação e depois a habilitação ou inabilitação. A inabilitação pode ocorrer por conta de uma não conformidade numa documentação enviada pela empresa. Nesse caso, obviamente, que a nossa equipe ela vai entrar em contato com o setor responsável da empresa parceira para poder corrigir aquela não conformidade e dar sequência ao processo. A gente não tem a intenção de encerrar a parceria porque houve uma não conformidade inicial. Fim da fase de habilitação, o resultado com a lista de entidades cadastradas será homologado pelo diretor da DIRAP e publicado com contínua atualização no Diário Oficial da União.
bem como no próprio site da DIRAP. O objetivo é dar a maior publicidade possível das parcerias concretizadas, principalmente para fazer com que esse projeto ganhe mais corpo e interesse para o próprio público interno, mas também para dar à parceira a devida publicidade para todos, para que todos tenham conhecimento de que houve essa parceria entre a empresa e o Comando da Aeronáutica. E, por fim, as empresas serão convocadas para firmar um acordo de cooperação técnica juntamente com a DIRAP. O processo, lendo aqui, parece complexo, mas a gente tem feito essa parceria em espaço menor de uma semana. É bem simples na prática a execução desse processo aqui. Bom, aí o pós-assinatura, a empresa já é parceira, né? Então a empresa, depois que já é parceira, sempre que ela tiver interesse em buscar dentro do banco de talentos possíveis candidatos, ela deverá enviar um e-mail para a nossa equipe do banco de talentos, especificando o perfil de profissional que ela deseja. E a partir daí, nós vamos fazer a seleção dos voluntários, como eu disse antes, montar um relatório e encaminhar para a empresa, para que a empresa faça esse processo seletivo. Aqui é muito importante, e eu ressaltei antes, que a Força Aérea, ela não vai se envolver no processo de seleção. Tá? Então, as empresas parceiras, elas não têm acesso restrito ao banco de talentos, elas vão receber apenas aquele relatório como estava no slide anterior, e aqui é muito importante pontuar isso. Nós estamos dando a chancela de que aquele militar, ex-militar no caso, que está sendo indicado, tem as condições para participar do banco de talentos, ou seja, ele está no bom comportamento, ele se desempenhou bem enquanto esteve conosco no Comando da Aeronáutica, estamos dando essa chancela. A partir daí, nós não vamos nos envolver de forma alguma no processo seletivo. Ou seja, eu não vou indicar 5 nomes e dizer para a empresa quem é o mais qualificado na opinião do Comando da Aeronáutica, até porque isso é subjetivo. Então, isso cabe à empresa parceira fazer esse processo de seleção. Outro aspecto importante, que eu tenho certeza que todas as empresas parceiras também têm essa preocupação, é a Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, como nós estamos trabalhando e divulgando os dados referentes a esses militares, em que pesem serem dados que, na maioria das vezes, estão até disponíveis no LinkedIn daquela pessoa, nós temos uma preocupação de que esses dados fiquem apenas no trâmite entre nossa equipe de banco de talentos e a empresa parceira, não fuja disso. Então, nós temos uma preocupação muito grande com relação a esse tema, por isso colocamos, inclusive, um termo de consentimento relacionado com proteção de dados no nosso processo de assinatura do acordo de cooperação técnica. Bom, eu estou caminhando aqui para o encerramento, procurei fazer um pouco mais acelerado, normalmente essa apresentação eu faço em 1 hora, aí eu consigo apresentar alguns vídeos, algo para agregar mais valor, mas o tempo disponível era esse que eu estou tendo aqui agora, então procurei acelerar um pouco. O que eu queria deixar aqui na nossa conclusão é que o Banco de Talentos do Comando da Aeronáutica, ele visa valorizar e aproveitar as competências dos militares do nosso Comando da Aeronáutica, sempre ressaltando que esses militares, principalmente os militares temporários, eles deixam de continuar conosco, não porque não queremos continuar com eles, é por força de lei, 96 meses é o tempo máximo que eles podem permanecer. Então, são verdadeiros talentos que estão sendo disponibilizados para o mercado de trabalho. Também visa promover a integração do mercado de trabalho, e aí eu reforço aquele comentário do slide relacionado aos nossos soldados. Nós tratamos esse tema como sendo responsabilidade social do Comando da Aeronáutica, facilitar a inserção, a recolocação desses ex-militares no mercado de trabalho, até para fazer com que eles não estejam expostos à criminalidade. E realizar tarefas específicas, beneficiando a organização, no caso de contratação para tarefas internas, mas a sociedade como um todo, caso a gente consiga, por meio dessa parceria, facilitar essa recolocação no mercado de trabalho. E eu sou suspeito, obviamente, mas eu acredito muito nesse projeto. É um projeto que teve início no final do ano passado.
e esse ano nós procuramos acelerá-lo por meio de palestras por todo o Brasil. Eu estive em todos os comares, estive inclusive aqui no Comar 4, fazendo essa palestra. Foi por meio dessa palestra no Comar 4 que eu pude conhecer o diretor Raul Marinho, e ele me fez esse convite para palestrar aqui hoje. E eu tenho certeza que esse projeto, com procedimentos claros e estruturados, será um recurso valioso, tanto para os militares, quanto para as organizações que buscam profissionais altamente qualificados, mas principalmente para as empresas parceiras, para as empresas que se tornarem parceira do Comando da Aeronáutica por meio desse projeto. Por fim, eu queria deixar aqui uma frase de fecho do nosso comandante, que esteve presente na abertura hoje, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Cândido Damasceno. Continuemos firmes aos nossos valores e propósitos, pois são as únicas aerovias que nos conduzem ao pouso seguro no destino de um país moderno, economicamente inclusivo e desenvolvido, assim como inserido nas intrincadas relações internacionais dos dias de hoje. Por meio dessas palavras eu encerro essa apresentação, mas eu deixo aqui para todos os meus contatos, e ali no QR Code também tem esses contatos. Eu estou passando a diretoria de administração do pessoal para o Major Brigadeiro Moreno, que até pouco tempo era o chefe do CENIPA, e ele assume no dia 11 de agosto essa função, mas o telefone que está aqui passa para ele, e eu tenho certeza que ele vai dar toda a atenção para esse projeto e toda a atenção para qualquer interessado em firmar essa parceria, que ligue para a gente. Até o dia 11, eu que vou atender o celular, e será um prazer atendê-los para que a gente possa firmar essa parceria. Muito obrigado a todos pela atenção.